toda a minha solidariedade à minha ministra, Dona Marina. O seu lugar é onde a senhora quiser estar. As pessoas precisam entender que o seu lugar é onde a senhora quiser estar. Não tenha esse papo, não. Bom, vocês já ouviram falar... Quem já passou em médico preto? Cássia já passou? Alguém já foi no médico e o homem era preto? Ou a médica era preta? Eu também fui no médico e encontrei a mulher era preta. Gente, eu arrumei tanta doença. Falei, mas sabe o que é? Eu tô com um negócio aqui, ó. E eu falei, mas a senhora nunca tinha visto. Eu fiquei tão... Como é que é, Fran? Seu primo tá se formando? Como é o nome dele? Arthur. Arthur, um beijo, parabéns. A medicina é sua porque faz parte da sua história, da sua ancestralidade. Disseram que nós não podíamos ser médico. Disseram esse negócio aí. Disseram que a gente não podia nem ser comendador. Disseram que não podíamos ser comendador. Preto, dá para dar uma virada aqui só para a gente ver que disseram que não dava para a gente ser comendador? E tem um aqui, ó. Esse é o nosso comendador, que disseram que nós não podíamos ser comendador, tá? Só para avisar que nós estamos chegando. Esse é o comendador Ferreira. Por favor, gente, a pessoa mais importante. Só faltou falar com o Obama. Bom, medicina é coisa de pessoas que queiram mudar esse país. Educação é coisa de pessoas que precisam mudar nesse país. Agora nós vamos falar com uma médica, amiga do Fala Itati. Uma salva de palmas, DJ. Solta o som, porque a mulher é especialista de tudo e mais um pouco. Parei até de beber por causa dela. Com vocês, doutora Jéssica Marcelo. Que mulher linda! Mais bonita do que eu, mais uma. Que coisa chata isso. Foto, Iná, foto, que eu gosto de tirar foto com gente importante, sabe? Que assim o povo pensa que eu sou importante também. Nossa! Gente, tem alguém que bebe aqui? Bebe pinga 51 com limão, por exemplo? Cariri? Ninguém bebe isso? Poxa vida, hein? Fiquei agora sem graça. Doutora. Vou ficar impopular desse jeito. Se você falar que eu tô falando mal do álcool, assim, né? Mas eu posso continuar com a 51 com limão? Então, o consumo que a gente tem que ser racional. Então, a gente tem que fazer escolhas Eu bebo sempre racionais. sóbria. Eu bebo sempre pensando, é verdade. Gente, doutora Jéssica, especialista, a senhora vai falar um pouco sobre... Primeira coisa, gente, rede social da doutora Jéssica Marcelo. Qual que é, doutora? É @jéssica.marcelo.nefro, que é a minha especialidade, nefrologia. 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 Cuida dos rins. Isso, não é uma especialidade muito popular, né? Assim, todo mundo que me conhece pergunta por que nefro, mas existe um porquê. Por quê? Não, vamos saber, né? Vamos saber. Quem quer saber por quê? Né? Olha lá, já temos 50 pessoas levantando a mão. Exatamente. Nefrologia não é uma especialidade muito popular, mas deveria ser. O nefrologista é um médico especializado no cuidado dos rins. E o rim ele está imbricado em muitas funções do nosso corpo, mas principalmente na função de limpar o sangue. E uma doença que é muito prevalente no Brasil, que é a hipertensão, está diretamente relacionada com lesão no rim. Então, esse foi o principal motivo, porque na minha família é muito prevalente a hipertensão, de eu começar a olhar para a nefrologia como uma alternativa de subespecialidade. E hoje eu, inclusive, trabalho com isso, trabalho incentivando o conhecimento da especialidade e a prevenção da doença renal crônica. Foi difícil? Só para saber, né? Porque já é especialista, foi difícil? Conta só como é que foi essa história. Vamos contar por cima, né, Tati? Isso, vamos por cima. A história é longa, tá? Mas fácil não foi, mas eu acho que bem cedo eu descobri que eu tinha que estar nos lugares. Sabe, ontem, quando disseram assim, olha, põe-se no seu lugar. Pois é, o meu lugar é aqui. Então, assim, quando alguém disser para você, esse não é o seu lugar, não, acho que houve um equívoco. Esse é o meu lugar, sim, e eu vou fazer questão de ocupá-lo e ocupá-lo com excelência.
Então, foi essa Uma salva de história. palmas, gente. Fala sério. Fala sério. Médica linda, especialista. Aqui no Fala Itaque só podia ser. Olha lá o comendador. Comendador, fala se o senhor não está orgulhoso de mim, comendador. Por favor, primeiro. Depois, segundo ela. Que eu sou filha única, o senhor sabe que filha única ainda tem esses problemas de aceitar o outro. Gente, que maravilha. Doutora, eu tenho certeza. Eu acho tão chique, doutora, né? Porque tem que chamar de doutora mesmo, especialista mesmo, porque você é uma representatividade. Olha, meninas da periferia da Zona Sul de São Paulo, olhem para essa mulher e pegue como exemplo, porque nós não podemos parar. Porque disseram que a gente tem que parar, não pare não. Vai, quer fazer medicina? O Arthur está fazendo medicina, a doutora Jéssica já é uma especialista, uma referência. Doutora, Diga. me fala, quais são os grandes, assim, a população negra, ela não tem acesso a grandes especialidades, né? Não tem, infelizmente não tem. Existe alguma diferença, por exemplo, a população negra, ela sofre mais com doenças renais? Tem isso ou não? Olha, muito bom a gente levantar esse tema, Tati. Isso é uma verdade, tá? E por muitos fatores. Existe sim um fator genético, existem variantes genéticas que estão sendo estudadas pelo mundo, que estão relacionadas com etnias que vieram de continente África. Então, nós, como afrodescendentes, temos maior chance de carrear essas alterações genéticas. Mas, além disso, existe todo um componente social. Então, a gente entende que a nossa população, pelos mecanismos que foi construída, né, toda a história que existe por trás no nosso país, existe um viés que a nossa população está nas regiões mais periféricas e, logicamente, regiões que têm menos acesso à saúde. Isso é um problema. Isso é um problema que eu identifico e que eu tento corrigir. Claro que o meu trabalho é um trabalho de formiguinha, mas que não pode deixar de existir. Porque quando esse trabalho existe, eu sensibilizo também outros colegas a fazerem o mesmo e a terem um olhar racializado, inclusive durante o atendimento médico. Porque isso é importante. Não é porque temos todos o direito à saúde que nós não devemos ser humanizados durante o nosso atendimento. Mas, assim, eu pergunto porque às vezes as pessoas morrem, as pessoas não sabem nem por quê. Existe caso, já aconteceu da senhora identificar uma pessoa assim, olha, faltou orientação, faltou informação e a pessoa não conseguiu tratar dos problemas renais por uma questão mesmo socialmente racializada, porque não teve atendimento? Olha, Tati, você colocou de maneira brilhante, isso é o comum. As pessoas, elas chegam às vias de fato das doenças justamente porque não tiveram acesso, não tiveram informação, não tiveram diagnóstico precoce e, quando há esse diagnóstico, não tiveram acesso ao melhor tratamento possível para suas doenças. A doença renal crônica, o próprio nome já diz, é uma doença crônica. Então, se a gente identifica precocemente e trata de maneira organizada e de maneira seriada, ou seja, com tratamento ambulatorial de qualidade, com controle pressórico organizado, com o controle do diabetes, que também é outra causa muito importante e muito prevalente nas nossas populações. Por que, doutora? Por que o diabetes é? Então, também... claro que tem muitos fatores, o diabetes é uma doença multifatorial, e aqui a gente está falando do diabetes do tipo 2, a gente não está falando do diabetes tipo 1, ou seja, do insulino dependente no tempo zero. Quando a gente fala do diabetes tipo 2, o próprio acesso à alimentação, ele é uma questão que está relacionada com a evolução desse diabetes. Por quê? Porque a alimentação baseada em carboidrato de absorção rápida e ultraprocessados são alimentações mais baratas. Então, a gente entende que essa é um termo que parece rebuscado, mas que todo mundo vai entender quando eu terminar,
chamado nutricídio. Nutricídio é o quê? Aquelas populações, as mesmas populações que a gente vê hoje na cidade, comendo mal, comendo fast food, comendo ultraprocessado, eram as mesmas populações que viviam anos sem doença quando moravam nas regiões mais rurais, aonde comiam os alimentos que vinham da terra, que vinham dos animais, eram alimentos diretos, que não eram tão industrializados. Quando a gente fala desse nutricídio, é que a gente foi matando o hábito de comer comida de verdade. A gente foi matando esse hábito, por quê? Porque é mais prático e porque é mais barato ter esses alimentos ultraprocessados. Mas, em certo ponto, esses alimentos são responsáveis pela piora da saúde das pessoas. E aí, o diabetes entra também como uma doença que depende do que a gente come. E está tudo ligado, né? Porque isso com certeza a gente vai denominar mais um racismo alimentar. Com certeza. Né? Porque a população negra recebe menos, trabalha mais, come mal, come o que não deve, esses processados, se entope de carboidrato e para produzir, né? Vai dar aquele pico de energia para produzir. Olha como isso é injusto com o ser humano, que foi o mesmo Deus que todo mundo vai lá, ora, ajoelha, que fez. Isso é muita hipocrisia, sabe, doutora? Eu fico muito brava com isso. Porque tratam a gente como se nós não fôssemos pessoas. Trata nós como se fôssemos bichos. Isso é muito ruim. Doutora, quais são as dicas que você dá para que mantenha o nosso rim no lugar? Parar já com o velho barreiro com limão. Óbvio, né? Fazer o quê? Bom, essa medida é um tanto quanto impopular, mas sim, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já recomenda que não existe quantidade que a gente considera saudável para o consumo de álcool. De qualquer forma, eu reitero aquela frase do começo. Todas as nossas escolhas precisam ser escolhas racionais, tá? Quando a gente fala assim, de medidas para preservar a função renal, então, coisas que são muito importantes. Por exemplo, o que a gente consome, então, alimentos. Quais são os alimentos que eu vou escolher? E, preferencialmente, uma dieta com baixo teor de sódio, ou seja, comer com pouco sal. Tá? Isso não significa comer comida sem tempero. A gente pode utilizar temperos de várias outras formas, que não necessariamente o sal apenas. E esses temperos que a gente fala assim, ultraprocessados, esses com nomes aí de marcas X, não podemos falar daquele caldo lá, que senão você já viu. A gente entra no caldo deles lá, né? Então, Isso. mas a gente sabe qual que é o caldo, né? Que a gente vai... Exatamente, que a gente não vai falar o nome, mas que todo mundo aí do outro lado já entendeu de que a gente está falando, que são também considerados como ultraprocessados. Eles já não são mais vistos como alimentos, eles são compostos químicos que são saborizados. Então, a gente é acostumado a utilizar isso, e isso é uma escolha não muito inteligente quando a gente fala de saúde do corpo todo, mas principalmente quando a gente fala de saúde dos rins. Tá? O teor de sódio e de outros complementos que também podem fazer mal para a nossa saúde é muito alto nessas substâncias. Bom, alimentação colorida, prato diversificado, comer saladas, verduras, legumes, ter atividade física regular. Hoje eu tô com medidas impopulares em série, né, Tati? Pois é, eu tô até ficando aqui porque eu estava fazendo levantamento de copo, levantamento de garfo, agora ela já tem que mudar tudo. Ninguém gosta de quando a gente diz essas coisas, mas assim, a medicina ela se dá muito mais fora do consultório do que dentro do consultório. Quando a gente já precisa prescrever remédios, a gente já rompeu a primeira barreira. Por quê? A nossa saúde se dá pela mudança do estilo de vida. E aí depois os remédios já é para restabelecer, para melhorar das doenças. Mas o interessante seria que a gente não tivesse doenças.
E, para isso, a gente tem que se alimentar bem, fazer atividade física, tomar quantidades boas de água, porque a água é super importante para ajudar os rins nesse processo de limpeza do sangue. A gente precisa dela para carregar o que sobra desse metabolismo nosso. E também fazer as escolhas corretas e consumir o mínimo possível de situações, por exemplo, como o álcool, que é outra coisa que pode ser deletéria. Parei. Parou? Parei. Não, que não acabou. Maravilha. Não vou nem mais usar o tal do caldo, viu, gente? Tira o caldo. Doutora. Diga. Eu queria, assim, eu tô tão emocionada, porque entra um e sai outro. Você vê o doutor José Luiz já deu aquele negócio, né? Já botou sal no trem. Aí botou agora sal, botou. Não, mas ele botou sal com moderação. Pouquinho. Tá bom. Esse sal. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, pessoal, viu, pessoal? Agora, pessoal. Ai, meu Deus. O sal do tal do Himalaia é verdade ou é papo? Então, sal rosa, sal verde, sal amarelo, sal de frutas, todos são sal. Tá bom? Tudo sal. Então é conversa fiada. Então, tem algumas recomendações que a gente fala assim, e tem sal de laranja, sal de limão. Esses que a gente usa desidratando casca de fruta para saborizar, não tem problema, porque isso daí é feito em casa, então você está usando um alimento para dar sabor, tá bom? Mas esse sal rosa que você compra e que ele é 10 vezes o valor do outro sal, para dizer para você que é diferente, não é. O que você está fazendo você está gastando mais. Nossa, cair no golpe, eu não acredito numa coisa dessa, gente. Nessa Desculpa. idade, cair num golpe desse. Eu estou muito sério? impopular hoje. Olha só, rapazinho do sal do Himalaia, você não me apareça mais no Capão Redondo, viu? Mas é sério, eu tô pagando o dobro do sal, dizendo que é menos sódio na minha vida. Mas é rosa, é tão bonito. Mas nenhum sal daquele serve mesmo, é verdade, doutora? Olha só, não é que não sirva, mas o componente químico é sódio. É bom falar com gente inteligente, né, gente? Nossa, eu fico tão orgulhosa de mim mesmo, que eu fico só ouvindo. Olha, é verdade. É verdade. Cássia, você quer perguntar o quê, Cássia? É fake, Cássia. É golpe, Cássia. O negócio é o sódio, não é isso, doutora? Ele veio mesmo do Himalaia? Mas agora eu quero saber mesmo se o sal que eu tô comprando é do Himalaia, porque se for do Jardim IP, rapaz, se for do Campo Limpo é brincadeira. Agora mesmo eu tô achando que estão enrolando o Capão Redondo, mas grandemente mesmo. É verdade, Cássia, como que a gente vai saber se o sal veio do Himalaia? Nós não tava lá para ver esse negócio, doutora. A senhora não vai embora agora porque Não. a gente precisa conversar. Eu tenho algumas coisas Eu só fiz uma pergunta, assim, né? Cássia, é golpe, amiga. Caímos bonito. E custa 10 conto aquele sal que só dura um mês. Mas aí a gente faz o seguinte, pode até comprar esse, mas faz ao invés dele durar um mês, ele durar 2. Aí o próximo que você comprar, faz ele durar 3. Aí ele vai ter a função que ele precisa ter. Você vê, gente. Esse é o desafio. Como é que eu faço para encontrar a senhora no consultório? Bom, o consultório pode entrar em contato comigo através das redes sociais, então jessica.marcelo.nefro, e lá também tem os telefones para entrar em contato. Tá? O consultório é ali na Vila Mariana, então tá todo mundo convidado, viu, gente? Gente, vamos passar lá só pra gente tirar foto. Tira foto com a minha médica. Falaram que não tem médico preto, tirar foto, olha aqui. Já leva o doutor Luiz de lado, já leva o advogado também, e já leva o comendador também, pra vocês verem que o negócio, como diz o Capão Redondo, o bagulho tá ficando louco. Ninguém mais segura esse povo. Vocês acharam que a gente estava quietinho? Nós estávamos só nos organizando, né, bem? Mas estamos chegando. E assim, todo mundo será muito bem recebido, porque quando a gente fala de saúde renal, o importante é prevenir. Não, é claro que com o diagnóstico da doença a gente vai também agir, né? Mas prevenir é sempre a melhor estratégia.
Vamos marcar pra gente todo mundo? A senhora atende todos os dias? Sim. Vamos marcar, gente? Chega todo mundo de comboio lá, sabe? Lá Vila Mariana, as pretadas, tudo bem arrumada, bem chique, pro pessoal falar assim, nós estamos indo no consultório da nossa médica. Chuchu, parabéns, doutor. Uma salva de palmas, gente. Uma salva de palmas pra minha médica preferida. Tem presente pra ela, porque merece. Sigam as redes sociais da doutora Jéssica, gente. Por favor, não perca esse momento. Ganhou bolachinha? Agora com chocolate. Outra era pistache, eu queria saber. Ô, Deise, você trouxe pra mim, Deise? Não, é só pra saber, porque eu sou filha única, primeira sobrinha, primeira neta, isso é muito importante. Ô, Deise, você trouxe também pra Tati? Iná, foto. Olha lá. Tá vendo, Hilberto? Esse papo de Coab adventista, Hilberto, aí, ó, nós só tomando só sal do Himalaia, achando que o sal é bom. O sal tá vindo, sabe, não do Jardim das Rosas, tá, Hilberto? Olha o golpe que a gente tá caindo aí, é brincadeira, a periferia sofrendo. Doutora, vai o senhor tirar agora, cadê a Cris? Cadê a Cris? Gente, maquiagem, olha só, tá vendo esse reboco aqui? Tá vendo? Cimento, argamassa, cola de madeira e fica perfeito. Quem é que faz? Cris Vieira. Uma salva de palmas para essa mulher aqui, ó. Ela faz milagre. Conheço os produtos da Mary Kay, mas conheço a mão dessa mulher, porque ela sabe conduzir muito bem. Ela que vai... Você pegou o seu número? Gente, nem eu pego o meu número. Ah, não, já é brincadeira, produção. O que é isso? Não, por favor. Não, dá o presente dela. Ela ganhou, agora faz mais um, né? Toma, doutora. A Cris que tá dando pra... Abre aqui pra gente ver o que é, né? Só pra comer. Abre pra gente ver o que é, porque... Já sabe o que é? Eu sou suada. Lápis de olho, hein, doutora? É lápis, ó? Não, é batom. Ela acertou até no... Eu ganhei também, Cris? Só pra... Estão gravando que ela depois. Pega mais um, né? Porque ela ganhou, poxa vida. Ô, Fran, você vai sair sem nada hoje aqui. Já joguei a praga de você. Vai sair sem nada daqui. 29670. Quem é? Era a Fran, né? Bem feito, Fran, não era você. 29, final 70. Ah, brincadeira, Deise. Não, aí não, isso já é de... Vocês estão combinando o negócio aqui? Ô, Deise, você vai ganhar uma coisa da Cris. Encosta aqui, Deise, vamos tirar foto, encosta. Encosta, Dai, vem pra cá, do outro lado, vem, encosta. Sorte mesmo, viu? Tô achando que a sorte é brincadeira. Onde você mora mesmo, Deise? O bairro mais lindo de São Paulo. Dada de Ademar. É Zona Sul, finalzinho da Zona Sul. Eu moro no extremo sul do fim da Zona Sul. Mas eu moro lá. Foto. Doutora, a senhora tá feliz com seus presentes? Porque eu tô feliz pela senhora, viu? Eu não ganhei, mas eu tô feliz, viu? Show de bola, gente. Uma salva de palmas. Doutora Jéssica Marcelo, sigam as redes sociais dessa mulher. Vamos marcar para todo mundo baixar no consultório, ficar lá tirando foto e falando com ela. E para com esse papo de sal do Himalaia, gente. Eu caí no golpe. O negócio é diminuir o sal mesmo. Seja ele do Himalaia ou não, né? Linda, né, gente? Linda e maravilhosa. Show de bola. Doutora, gratidão. Muito obrigada, muito obrigada. Tem mais um presente? Ah, Glaucia, você está dando presente para ela? Olha, doutora, a senhora tá que tá hoje, hein? Melanie, Glaucia, vem tirar foto com a doutora, Glaucia. Você, quantos médicos na sua vida preto você já tirou foto? Eu, vários. Aqui, minha amiga aqui, ó. Minha amiga, ó, de anos. Foto. Cadê Iná? Vamos olhar pra Iná. Olha lá, Iná. Iná, capricha na foto, tá, Iná? Com a cara da Beyoncé. Show de bola. Doutora, muito obrigada. Gratidão. Glaucia, eu quero ver minhas coisas também, viu, Glaucia?